início a essa sessão de hoje, que ficamos bastante felizes com a acolhida que os órgãos da Prefeitura tiveram para o evento, um pouco contando por que o arquivo se interessou em promover esse workshop. Depois vamos ter a palestra da professora Ana Paula, especialmente com os cuidados que a gente precisa que vocês sejam parceiros nossos e tenham. E se vocês, ao saírem, virarem à direita, há uma firma que trabalha com acondicionamentos, enfim, que veio aqui só para que vocês tomem conhecimento do material necessário para esse tipo de acondicionamento e de preservação da documentação. Então, eu vou passar por um PowerPoint. Eu prefiro ficar de pé, que é um visto de professora que ficar sentada é muito complicado. Então, vou passar para cá, que fica mais fácil. Deixa eu pegar. Nem como é que eu fiz. Bom, vocês me ouvem? Nós pensamos nesse workshop de conservação preventiva de acervos arquivísticos nas fases corrente e intermediária da Prefeitura, porque é justamente a documentação que é custodiada nas secretarias e nos órgãos da direta e indireta, onde os senhores diretamente estão trabalhando. Após uma seleção dessa documentação, é que a documentação entra no arquivo geral em caráter permanente, né? Então, para nós, é muito importante esta parceria com os centros arquivísticos e os protocolos da Prefeitura, porque são vocês que, ao tratarem dessa documentação, permitirão que a documentação tenha uma melhor sobrevida ao chegarem ao arquivo geral com um caráter permanente. Bom, no 1º de março desse ano, foi divulgado o projeto Visão Rio 500 anos. E num determinado tópico do processo, se diz que há uma meta de gestão de alto desempenho ter um objetivo de 100% dos processos na Prefeitura serem digitalizados até 2030. O que se está dizendo exatamente aqui é que há um desejo de que cada vez mais nós tenhamos processos que nasçam na forma digital, né? E tenham todo o seu percurso de vida na forma digital e venha para a instituição de guarda, que é o arquivo geral, nesta maneira. Isso, às vezes, é porque as pessoas acham que o problema da documentação é porque ela é de papel. Isso não é verdade, mas é uma tendência que nós tenhamos cada vez mais os processos nascendo na ato digital. Nascer digital não faz nada ficar mais barato, muito pelo contrário, faz ficar caro. Nós precisamos de uma série de itens de segurança para manter a integridade daquele documento e a sobrevida dele, o quanto ele tiver que durar, e se for permanente, eternamente. Mas a gente não pode esquecer da documentação que continuará ainda nascendo em forma de papel e que ainda existe nos depósitos, nos centros arquivísticos e nos protocolos que vocês tomam conta e que estão nascendo e continuam em papel. Essa documentação, em 2007, o arquivo fez um primeiro levantamento, um primeiro censo na Prefeitura, e nós constatamos cerca de 20 quilômetros de documentos a serem tratados e que estavam ali em depósito. Provavelmente, hoje, esse número deve chegar a 35 quilômetros de documentos. Para vocês entenderem, é quase como uma ida e volta a Rio-Niterói, ir, voltar e ir de novo pela ponte, se a gente colocasse todos os documentos um do lado do outro, como um grande tapete. É um universo gigantesco. Nem tudo deverá ser considerado de caráter permanente e transferido para o arquivo, mas tudo está sob a guarda dos órgãos da direta e da indireta da Prefeitura e precisam de alguma maneira de tratamento. Eu não gosto muito de que a gente tenha que usar o texto da lei como uma forma coercitiva, mas eu gostaria de lembrar aos senhores que na Constituição de 88 há um artigo que estipula que a permissão da destruição de documentos públicos é crime. E quando esses documentos estão sob a nossa responsabilidade, o crime é nosso. Então a gente está tentando aqui
tanto nas ações de gestão de documentos, como nas ações de workshop de conservação, mobilizar os agentes da Prefeitura nas responsabilidades que se tem nesta área. Sabemos todos das dificuldades que todos temos, mas, enfim, é o nosso papel tentar alertar os senhores e tentar, pedagogicamente, ensinar como reverter esta situação. E é isso, basicamente, que esse workshop foi estipulado. Bom, então, como uma motivação para construir esse workshop, acho que o que nos orientou foi tentar orientar vocês sobre as responsabilidades dos centros arquivísticos e dos protocolos da Prefeitura sobre a guarda adequada dessa documentação. Indicar as medidas e ações que evitem ou pelo menos minimizem futuras deteriorizações ou perdas nos documentos, e aí eu estou falando de documentos em todos os suportes: papel, fílmico, digital, enfim, fotografia. Para mim, tudo isso são documentos e todos eles estão em risco quando mal acondicionados. E a perda dessa documentação gera a perda de informações referentes à administração pública da cidade do Rio de Janeiro. Os itens acima constituem uma das etapas do projeto de apoio à gestão de documentos da Prefeitura do Rio, que é a missão do arquivo. E para tal, o setor de gestão de arquivos mapeou e realizou visitas técnicas aos protocolos e centros arquivísticos, e todos vocês receberam essas visitas entre 2014 e 2015. Essas visitas viraram um processo do estado em que se encontrava a documentação e foi remetido ao gestor da sua pasta com as medidas necessárias para reverter aquele quadro. Isso resultou num relatório técnico, que são esses processos, e em 3 workshops de gestão de documentos que nós fizemos em 2013, 2014 e 2015. E o ano passado, em 2015, uma das demandas dos senhores era que fossem melhor orientados sobre como conservar essa documentação. Foi por isso que geramos o workshop de hoje. Aqui vocês têm um panorama das visitas técnicas feitas pela gestão de documentos, percorrendo quase que 69% da Prefeitura. Para as questões mais pontuais e técnicas, que não é a minha área, eu vou convidar a gerente de apoio técnico do arquivo, a Aline, para um pouco conversar com vocês.